Mas tem uma discussão. É porque eu sou fissurado por literatura, principalmente literatura mesmo. Eu sou um leitor de... Eu leio literatura brasileira, assim, sabe? Eu gosto de Machado de Assis, eu gosto de Saramago, gosto também de ficção científica, tal, mas os meus autores prediletos, tipo, é Saramago, é Machado. Porra. Eu gosto mesmo desses caras. E o que eu acho que é tão legal, que a gente começou discutindo isso, que assim, as pessoas elas têm uma tendência de achar que... Você vai entender totalmente o que eu tô falando. Que a única coisa que tem pra você consumir num filme, num livro, tal, é a história. No sentido de que, assim... começa aqui e vai acontecer essas coisas e os personagens têm esses poderes, têm essas capacidades e são desse jeito excêntrico. E aí tem esse plot twist e tal. Ah, nossa, que legal. Ou, nossa, que chato. Então, por exemplo, você pega vamos pegar, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá. Que é um livro clássico brasileiro. Cara, é a história de um playboy aristocrata que não faz nada da vida, um folgado, que, tipo assim, fica mamando na riqueza e nas influências que ele tem. Trai a esposa lá, enfim, trai a confiança dos amigos dele lá, enfim, tem 3, 4 casos, morre sozinho. É uma história insossa, sabe? É um negócio que... sabe? Te dá a impressão que não andou, né? Se você for olhar o que acontece, não tem muito. Mas aí que eu acho que é o que eu quero trazer pra história. Que é assim, ele tá narrando em primeira pessoa, ele não é o autor... Então, o jeito que ele fala das coisas tem um sarcasmo do lado do próprio autor que tá interpretando aquele cara que simboliza uma aristocracia brasileira da época uma dele. época. Então, tipo, ele coloca na boca desse personagem dele coisas que ele mesmo como autor não concorda. Entendi. E ele sinaliza isso de um jeito... Só que vai ficando mais difícil de ler. Porque se você não tem essa visão... Você não acessa isso, entendeu? E óbvio, eu não tô com a pretensão de chegar nesse nível, mas eu quero, de algum jeito... Gente que só procura história, eu quero me divertir, quero que uma história que sempre avance pra frente. Que não pare aí na ponta da cadeira... Não, eu quero que tenha isso, meu livro, óbvio. Mas eu quero também que tenha as outras coisas. O jeito que é escrito, né? O que eu tô querendo dizer, tem que ter uma discussão temática que não seja só... o que tá acontecendo na história. Eu acho que os melhores livros que eu já li, e por isso que eu gosto tanto de ficção científica, é que por trás de toda essa aventura, de toda essa construção de mundo, sempre tem um pensamento sobre o cara tá discutindo sobre o hoje. Coisa, sobre o que a pessoa tá vivendo naquela época. Você vê meu autor preferido, por exemplo, é o Bradbury, né? O Ray Bradbury. E você vê as discussões dele na fantasia e na ficção científica, era relacionada à época dele, cara. É muito louco. É por isso que eu acho injusto você avaliar autores e querer cancelar autores sem esquecer a época que foi escrito. Eu acho totalmente injusto. Lovecraft, cara, separa o autor da obra dele, cara. Entende quem é esse cara e não deixa de ler as pessoas só porque... ele é racista, o Monteiro Lobato é racista. Cara, entende o momento que essa pessoa viveu. A gente mesmo vai ser acusado de coisas daqui a 40 anos. É isso que eu ia falar. Não é? Porque pra mim o que acontece é o seguinte. A gente não consegue acessar o zeitgeist da época desses caras, o espírito. O zeitgeist é isso, é essa sensação do tempo. Do tempo. Tipo, como é que pegava você pensar de tal jeito? E o que eu acho é que, assim, tem grandes pensadores que eram cientistas, por exemplo, que o cara nunca se debruçou a... Imagina na época do cara que, por exemplo, essa questão do racismo não era uma discussão. As pessoas tinham escravos, era uma coisa que natural. Ele nasceu ali. Pro cara questionar essa estrutura, ele tinha que transcender um universo imediato dele ali, que não é que já tiveram pessoas que transcenderam. Não, tudo bem que tiveram. Mas é que a questão é que, às vezes, o cara, ele tá pensando na física. Ele não parou pra pensar na questão social daquela realidade dele. Não, e ele era genial nesse sentido. Isso. E nesse sentido de ver essa desigualdade, ele simplesmente não era. Por N motivos. Ou porque ele era rico, ou porque ele não teve essa criação, ou simplesmente porque ele era um idiota mesmo. Que pode ser. Mas se você for pegar uma sociedade, por exemplo, que aceitava barbaridades no passado, elas sempre foram amplamente aceitas. Pela maioria da população. A própria Bíblia fala de coisas que eram aceitas naquela época. E você não tem como falar assim, então tá bom. Então, tipo, antigamente os seres humanos eram execráveis, e aí a gente, que tem o mesmo DNA, que é o mesmo ser humano, não, a gente sim. Somos muito melhores. Então não é, porque é a mesma coisa daqui de 50 anos, 100 anos, ou até 20 anos, eu não sei qual é que vai ser a velocidade, um dia as pessoas vão olhar pra gente e falar assim, cara, como é que você tem coragem de escutar o podcast de 2 caras que comiam carne? Ou que queimavam combustível. Fóssil. Não, mas assim... Qualquer coisa, né? É que esse negócio da carne é mais fácil que envolve vida animal, tal. E assim, a gente tá vendo a transformação já. Um dia,
vai ser hediondo. Ou não, mas pode ser. Pode que ser vira que essa sim. chave, tipo assim, vira hediondo. Tipo, como assim? Como assim? O cara comia, ia lá e Ser a matava mesma- animais vai pra ser, ser... vai ser a mesma coisa do que a gente pensar, pô, antigamente o pessoal matava pela honra. Olha que louco, cara. E podia, não sei o quê. E hoje em dia não pode mais. Antigamente era normal as pessoas morrerem. Aí o pessoal chegou, foi invadido por uma tribo, matou as pessoas, ok, faz parte da sua vida. Hoje em dia já não estamos mais nisso. Eu acho que é importante, por exemplo, tem a galera fala do Churchill, fala várias figuras que fizeram coisas ruins. E eu acho que é essencial que a gente diga. Ó, o cara realmente tinha essa visão. Ele fez isso aqui. E da nossa visão de hoje, é hediondo o que ele fez. E discutir, Mas agora, pegar tudo que esse cara criou, E tudo jogar que ele no representa, lixo. jogar no lixo... Não, e o pior, não é? É apagar da história. Os Exato. caras querem apagar. Derrubar a estátua não adianta nada, cara. Você vai Você tá derrubar. fazendo apagamento, né? Não, você vai derrubar as pirâmides? Porque, pô, aquilo foi construído Eu por... só sou a favor de derrubar uma estátua se o cara ficou... Se o cara, ele é memorável por aquilo que é hediondo, você por entendeu? eu Porque sei. daí fica uma exaltação... Exatamente. Tipo, o cara era um grande Sei lá. escravagista, aí o cara tem uma estátua. Não, calma lá. E ele foi só isso. Você tá exaltando o que nesse cara, entendeu? Nada. Exatamente. Entendeu? Mas quando o cara tinha uma coisa assim... Mas mas é o que você falou, Churchill, tipo, pegar... o próprio Benjamin Franklin, que era um cara que era a favor enfim, de todas as liberdades, tal. A família dele tinha escravo. Então, tipo, era um negócio que essas figuras elas estavam no momento que essas discussões estavam acontecendo. Por isso que eu falo, inclusive, pra galera pegar leve com figuras hoje em dia, que, por exemplo, essa questão de identitarismo e gênero. Mas, É uma coisa que tá mesmo o rolando Monteiro agora. Lobato, que o pessoal bate muito no momento, ele não tem uma importância na cultura Pra caramba. brasileira de jogar lá pra fora isso. Pra caramba. Eu cresci vendo o Sítio do Pica-Pau e tal. E passava bons valores, não tem como a gente exatamente. falar, nossa, tal. E ele era racista mesmo. Tem coisas que são racistas. Exatamente. Eu concordo. Mas ele Mas não tá queimar hoje. Ele mas- não tá aqui hoje, você entendeu? Você vai dar um livro pra uma criança que tem um conteúdo meio racista e tal. Não, acho que talvez a gente possa fazer uma adaptação, mas não apagar os livros. Tipo assim, tem uma versão Ou então dá pro seu filho e depois e discute. explicar. Falar, Vamos ó, discutir você essa viu, história. nessa época... Não, é isso que eu tô dizendo. Mas uma criança muito nova... Não, muito poderia nova, até ter é. uma versão em quadrinhos mais simplificada, que tira isso. Mas aí depois, quando a criança tem 12, 13, 15, 10, sei lá, você dá o livro original e fala, filho, você reparou que esse personagem tem tal coisa? Tal? Porque isso de proteger as pessoas numa redoma e não deixar elas terem contato... Cara, uma vez eu tava na USP... Mas eu te fazia... interrompi, você tava começando sobre o lance de identitário e gênero. Eu já vou pra tá, isso, mas eu quero só contar essa cena que foi uma coisa engraçada. Eu estudava letras na USP. E aí, que eu não consegui terminar também, infelizmente, por causa do trabalho. Aí, eu tava numa aula de estudos clássicos, e o meu professor de estudos clássicos, que era um cara excepcional, ele tava falando sobre Grécia. E ele tava falando sobre a diferença, né, das cidades-estados de lá. Então, tipo assim, Esparta era diferente de Atena e tal. E que lá eles tipo, nasciam bebê-mulher e eles matavam. Ou, tipo assim, que era totalmente patriarcal. E as mulheres... Eu não lembro exatamente qual... Se nascesse com algum defeito, matava. Isso. Mas era alguma coisa a respeito das mulheres, de como, tipo assim, em um lugar elas eram totalmente... Era quase matriarcal a coisa, e na outra totalmente patriarcal e voltado pro homem, pro poder do homem e tal. A mulher era quase um bem material mesmo. Então, beleza. Aí a menina levantou a mão e falou, olha, professor, eu acho que é um desserviço você ficar contando essas histórias das mulheres, associando elas com a Grécia, que é um lugar que todo mundo tem uma visão de ser o berço da intelectualidade, e você de algum jeito tá falando que essas mulheres eram usadas lá. Pra que serve a gente ficar falando sobre isso durante tanto tempo? O senhor podia simplesmente virar a página, tal. Tem uma resposta muito fácil pra isso. Pra não acontecer de novo, cara. Não é óbvio. Cara... Por que a gente vai falar tanto de Hitler, não sei o quê? Pra não acontecer de novo, caralho. Não, eu fiquei tão em choque na hora, que eu sempre fui o cara que levanta a mão, enche o saco, tal, mas eu fiquei tão paralisado com a imbecilidade do que eu tinha acabado de ouvir, que eu falei, não é possível que alguém defenda isso de você apagar o que... E cada vez tem mais gente que defende isso, cara. E eu me sinto muito... A gente brigou tanto pra gente ter acesso a tudo e agora tem gente querendo restringir o acesso à informação, cara. Que é a coisa mais sagrada que eu acho que a gente tem. É hoje em dia a gente poder entrar numa internet e pesquisar tudo. Antigamente eu tinha que ir numa livraria ou então numa biblioteca, não tinha nem xerox, tinha que pegar o livro, levar pra casa. Todo mundo ficava sabendo que informação que você tá consumindo, você não tinha aquela liberdade de simplesmente ter uma curiosidade e poder avançar isso.